Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Perdi Geek. No vídeo de hoje daremos um breve mergulho no que seria a Magnum Opus de Guido Crepá. Hoje falaremos disso aqui, ó, Valentina. Então, turma, estamos começando mais um vídeo aí, tá? Espero que vocês estejam bem, estejam curtindo aí os nossos conteúdos, os nossos especiais, o que a gente tá podendo e conseguindo produzir para vocês. Espero que vocês estejam curtindo e desfrutando. E se possível também tirando algo de útil, de proveitoso, tá bom? Hoje serão 12 volumes atipicamente, eu vou explicar ao longo da resenha ou mais ao final, tá? Vocês vão entender por quê. Mas não vão perder tempo, eu vou mostrar para vocês as edições e a ficha vai estar acompanhando cada uma, beleza? Este é o primeiro volume de Valentina, tá? No caso aqui tá marcando os anos de 65, 66, tá? Não sei se vai dar pra ver aqui. Por que meu dedo tá aqui? Porque tá a bundinha dela, tá bom? Aqui é uma edição de capa cartão, formato mais álbum, tá? Aqui a lombada, não sei se vai dar pra enxergar, beleza? E a contracapa. E vamos, por que tá desse jeito? Por que eu tô vendo essas ondinhas e não sei o que? Então, essa edição, ela é bem bacana, que na época ela acompanha, no caso eu dei a sorte de comprar, né? Inclusive foi no acervo do Finado Miranda, Deus o tem aí. Essa primeira edição foi acompanhada de uma caixinha, eu não sei se é de acrílico, que seria o acrílico assim mais adequado, mas lembra muito daqueles plásticos escolares, de pasta escolar, tá bom? Esse é o primeiro volume. E se possível, no final do vídeo, junto com as artes que eu separei para vocês, vai estar algumas fotos separadas, tipo a edição dentro da caixinha, fora da caixinha, tá bom? E agora eu vou mostrar o segundo. Então, esse aqui é o segundo, tá? Vai de 66 até 68. A capa para vocês, tá? É bem bacana mesmo essa edição. Lombada. E a contracapa. Uai, Ivan, por que tem esse negócio engraçado e tal? Isso aqui, velho, eu achei do caralho quando eu abri. Por quê? Isso é uma sobrecapa que vira um pôster. Mesma coisa, no final aí tem uma foto para vocês verem. No caso, esse pôster, ele é de dupla face, tá bom? De um lado vocês vão ter essa arte em dourada ou em sépia, se não me engano, que tá assim no guia, tá bom? Vai ter essa arte, e do outro lado tem um mapa de um dos arcos referentes a essas histórias da Valentina, tem até nesses aqui, tá? Que é dos subterrâneos, tá bom? O arco chama Os Subterrâneos, e no outro lado, que não é esse que tá em sépia, é um mapa dos subterrâneos, bem bonito, bem legal. Eu acho que na foto eu não tenho a do mapa, foi só a da arte em sépia. E por que eu falei que é bem bacana? Porque se vocês repararem, eu acho que não vai dar nem a pau, porque aqui se você olhar, eu pelo menos imaginei que fosse uma arte assim, correto? Mas não, é dobrado. O pôster é tão grande e os caras foram tão fodas assim, na minha opinião, eu achei uma puta sacada, que no dobrar dos negócios fica dessa forma, fica parecendo uma capa normal, uma coisa meio arte moderna, umas coisas assim que fogem muito dos meus 2 cromossomos de mamaco, mas é bem bacana que na forma que você dobra, fica desse jeito. Mas se você abrir depois o pôster todo e vocês vão ver a imagem no final, vocês veem que essa parte roxa faz parte de um outro lado ali da arte. Então é tipo assim, é dupla função. Isso que eu quero falar. É muito, muito bacana mesmo. Pois bem, talvez esse vídeo não vai ser uma resenha tão aprofundada, porque esses 2 volumes fazem parte de uma história, de uma coleção que foi descontinuada, infelizmente. Então vou dar um pormenor editorial e vou dar uma pincelada com base nesses 2 volumes, tudo bem? Pois então, ali para os idos de 2000 e pouco, vocês viram aí as fichas das edições, beleza? A Conrad ali, né, muito por conta, creio eu, do Rogério de Campos, né, e talvez um outro cara, que é um de cabeça branca que eu não vou lembrar, acho que é André Forastieri o nome dele, né? Tem até, inclusive, fica aí a dica pra vocês, é um episódio um pouco mais antigo, daquele Inteligência Limitada, tá bom? Tem um episódio que é o Forastieri, o Cassius Medawar e acho que mais uma terceira pessoa, se não, são pelo menos esses 2. Não tem, infelizmente, o Rogério de Campos, mas ali eles conseguem dar vários pormenores de antigamente da Conrad, vários causos antigos, coisas dos editoriais da época ali, e, tipo assim, é muito elucidativo e é um episódio muito bacana. Apesar de que o Forastieri falou uma outra borracha ali, num coisa de mais de âmbito pessoal e político, assim, ideológico, mas, digamos assim, no que se refere ao histórico, às coisas editoriais da época, é um baita de um programão, recomendo pra vocês, tá? Voltando aqui, nos idos de 2000, a editora Conde tomou para si a responsabilidade de poder publicar essas obras. E ela tem, assim, esse caráter vanguardista de muito tempo, para frentex pra caramba, né? Tanto que a versão do Rancheros que eu quero é justamente a dela. É uma edição muito bacana, muito legal, sim. E tem outros vários quadrinhos alternativos. Se o bom Deus permitir, eu ainda estiver vivo aqui para trazer para vocês, tem lá no Instagram tudo já, se você quiser se adiantar e quiser ler lá, tá? Mas diversas obras do Robert Crumb, e esse legado do Crumb foi levado adiante, de certa forma, pelo Rogério de Campos na Veneta, tem muita coisa que saiu lá. Eu acho que eu já até trouxe alguma aquisição do Crumb da Veneta aqui para vocês no canal, se não, relevem, tá? Mas tem lá no Instagram de qualquer forma, porque o conteúdo principal que a gente solta é lá primeiro, né? No caso, a nossa matriz de conteúdo é lá.
aqui são complementos, remakes, etc, tá bom? Mas são bem bacanas assim as edições, e neste caso, né, tinha, como eu disse, o Crumb, tinha o Freak Brothers, acho que é do Gilbert Shelton, teve o Bob Harvey, que tem lá nas produções sem qualidade, diversos quadrinhos alternativos, outras coisas europeias menos conhecidas, uma outra coisa que eles mesmos trouxeram por conta, por exemplo, é um livro de um cara, acho que de ficção científica, acho que diz que alguma coisa, eu não lembro, são livros muito raros hoje em dia, raríssimos, uma coleção até grande, né? Tem um outro livro de ficção científica de antologia que eu já vi por aí também, diversas outras obras assim, que a Conrad ela foi muito pioneira nesse quesito do quadrinho europeu, no formato de luxo também, nas obras underground, e digamos assim, do mangá também, por que não, né? One Piece a primeira vez veio por eles, Dragon Ball também veio por eles, então assim, seja na nova Conrad, de certa forma, mas principalmente na velha Conrad, já do Velho Testamento, brincando aqui, né? Ela tem uma importância muito grande, um valor imenso para o mercado editorial brasileiro. E no que se aplica ao Valentina, que eu tô falando para vocês, é o que? O primeiro volume tem esse acabamento da caixinha e o segundo é um pôster, porque aparentemente era para cada volume vir com uma firula diferente, e acabou que parou no segundo. Se foi por conta de venda, se é porque a edição era muito cara, eu realmente não sei. Mas tem algumas pessoas que são do meio assim, falam que da mesma forma que a situação econômica não era tão favorável na época, também um pouco do próprio relaxo, digamos assim, a Conrad dava muita derrapada assim para certas coisas, e digamos assim, uma confluência de coisas que não foram felizes, igual por exemplo teve, eu acho que aquela Circo, né, a revista Circo, da Circo Editorial, um negócio assim, que dizem que, eu acho que foi até nesse episódio do Inteligência que eu falei pra vocês, acho que mencionam a Circo, falam que grande parte dessa revista, né, que era a Laerte, Angeli, acho que o Glauco também, parte da, digamos, queda dela, né, o fechamento da editora, da revista e tal, foi muito também por conta da moeda da época. Eu não lembro se era o FHC, se era o Sarney, mas eu lembro que na mexida ali que deu na moeda, a situação econômica e as questões de câmbio avacalharam muito aquilo. Pois bem, telecursos à parte, vamos lá, beleza? Bela, inteligente e muito, muito radiante. Valentina Rosselli, ela é uma fotógrafa e começa como, digamos assim, coadjuvante. Ela aparece ali no cantinho, depois ela começa a conversar mais com quem? O Neutron, que é um personagem que era para ser um James Bond com algumas firulas de poderzinho, umas coisinhas hipnóticas, um Siriguela ali, umas coisinhas diferentes, tá? E progressivamente, ao passar das páginas dos contos, etc., a Valentina foi criando uma personalidade própria, foi caindo no gosto dos leitores, né? E tomando o seu lugar na própria revista, tanto que o Neutron vai mais de lado e quem toma a frente no palco, né, na narrativa, é a própria Valentina Rosselli. Com o passar das edições, dos capítulos, dos anos, não só a personagem e o traço evolui, como o próprio autor. O caso do Crepá, se não me engano, ele é de Milão, tá? Não só a questão da própria base dele, que ele é um cara muito culto, se não me engano ele era de esquerda, comunista e não sei o que, né? Ele era muito elitizado, muito cheio dos frescurites. Você consegue ter uma certa base com a própria referência que ele põe nas imagens. A Valentina participa, né? Aparenta também, mas participa de muitas festas chiques da High Society do povo milanês, né? Do povo de Milão, que eu quero falar, né? Ela participa de muita coisa, desfiles de moda, coisas de fotografia, né? Desfiles de fotos, né? Ensaios fotográficos que eu quero falar, né? Tô misturando as palavras aqui, desculpa. E não só isso, as aventuras inventivas, que é esse lance do Neutron, tem umas perseguições de carro assim, essas coisas do espionagem, vão dando lugar, né, na medida que a Valentina vai tomando o centro ali do foco do negócio, vão dando espaço pro onírico, pro político, pro sensual principalmente. Quanto mais vai passando, mais o Guido Crepá vai ficando putão, né, brincando aqui com vocês. O traço possui um charme diferenciado. Ele começa mais de boa, bem mais palatável, e com o passar do tempo, né, a não ser lá pro final da vida, que dizem que ele ficou, eu não sei se com mal de Parkinson, ele contraiu algum probleminha assim, que isso prejudicou o traço dele e tal, mas ainda dava pra entender bastante da narrativa, mas ele vai se soltando, ele vai pegando outras referências, que eu não, como eu disse, eu não sou do meio, então se eu falar um termo aqui, eu ser redundante, eu peço perdão, não é muito a minha praia, né, São Paulo Fashion Week, Semana de Moda de Paris, eu não sei, tá, peço desculpas, mas ele começa a incorporar elementos da moda, elementos da fotografia, em grande parte, no seu próprio desenho e no próprio clima da história, porque a Valentina
ela é pra frentex, né, digamos assim. Ela se relaciona com mais de uma pessoa às vezes, tem esse lance da sensualidade, mais pra frente vai envolver uns negócios meio BDSM. É diferente, assim, é legal, assim. Não é tão do que eu tô acostumado, né, de umas paradas mais na sua cara, assim. Principalmente eu que já li quadrinhos eróticos diversos, assim, né, tipo japonês, europeu normal, italiano, francês, brasileiro, né. Mas digamos assim, a putaria sofisticada, de certa forma, né? E tem certa hora quando o próprio Guido Crepá quer ser político, ele é político com gosto. E por incrível que pareça, assim, apesar de certa inocência desse lance de, é comunista, não sei o que e tal, né? Ele faz umas boas críticas ao autoritarismo e o controle das massas. Tem uns capítulos ali que esse lance do onírico, a Valentina começa a sonhar e tal, ela viaja muito assim, é uma psicodelia muito forte. É uma história e uma personagem de caráter imenso e valor imenso também. Tava falando da questão do embasamento para suas histórias, né? Não só a questão dele ser um cara muito estudioso, um cara aparentemente muito inteligente, né? Tem essa questão da moda, tem a questão também de um capítulo que eu lembro assim bacana, que ele traz a Valentina participando de uma festa. Nessas festas chiques, como eu disse, só que é legal que tem uma que é como se fosse a fantasia. Então, aparentemente, assim, do pouco que eu sei, assim, não sei tanto ainda, tá? Apesar de eu acho que eu até mostrei pra vocês aquele vídeo de aquisições das paradas de segunda mão que tinha o livro da Valentina, eu quero ler inclusive pra, digamos, engordar meu conhecimento sobre a personagem e sobre o próprio Guido Crepá. É bacana ver como ele implementa, né? Nessa festa mesmo, ele põe vários personagens, assim, então quero dizer que, aparentemente, o Guido Crepá, ele era um apaixonado não só pela própria criação dele, que era a Valentina, mas também pela mídia quadrinhos. E ele era um leitor assíduo, pelo menos, do que aparenta. Crepá era vanguardista não só pelo seu estilo narrativo, pelo seu traço, pelas suas invencionices visuais. Ele também era vanguardista pela questão de botar o dedo na ferida, de ficar ali futucando o espinho no pé do povo. Porque durante suas histórias, como eu disse, que vai desse padrãozão de espionagem por conta do Neutron, vai caindo de cabeça em críticas sociais fodas, em desgraceiras e entre outras coisinhas, tá? É um quadrinho muito, digamos, intelectualizado. Principalmente ali no começo, né? E eu não sou muito assim, brincando, eu sou mais da ralé, eu sou mais do povo do pé sujo, eu gosto de uma parada mais tranquila. Isso a nível que eu falo de pessoas, né? Você não vai, provavelmente não vai me ver na festa de coaches ou de pessoas influentes, de políticos ou de coisas assim. Por que eu falo isso? Porque a Valentina ali, muito por conta da própria vivência do Crepá, ela está nas festas da High Society, como eu falei anteriormente, tá? Mas quando ele aproveita não só dessas coisas, para também pôr, digamos assim, os seus pensamentos para fora. Ele externa isso através da personagem. Muitos hoje em dia chamam isso de self-insert, né? Que é o auto-insert dentro das obras, que principalmente quando vão falar de lacração, de não sei o que, né? E realmente quando põe dessa forma, é praticamente uma versão 2D ou 3D da pessoa na obra, né? Igual, por exemplo, reclamaram muito daquela graphic novel, né? Que acho que é da filha da Estelar. E a menina da Estelar, ela é gordinha do cabelo verde e realmente lembra muito a Mariko Tamaki. É meio complicado de falar que não é um self-insert e se não for, foi uma infeliz coincidência, coisa que eu acho muito difícil, né? Diversas outras coisas aí, mudanças étnicas das mais diversas e tal. Só que, na forma que tá aqui e como constrói, por isso que eu falo que dependendo, e raramente isso acontece, não é o problema de se inserir ou de mudar, o problema é como você faz. É como você aborda, como você constrói, como você desenvolve esse universo, a sua personagem. Porque a Valentina, ela é uma certa forma a manifestação dos desejos e dos próprios pensamentos do Guido Crepá. Só que ele não deixa isso tomar conta, pelo menos do que eu tenho esses dois volumes, né? Ele não deixa isso tomar conta da obra. Não fica panfletário, não fica escroto, não fica pedante, não fica chato. Por isso que eu falei que ele treino da festa, agora eu termino o raciocínio, que é o quê? O lance da intelectualidade. Começa com aquela frescurite, aquele negócio assim. Só que depois quando muda a vibe pra esse negócio da porra louquice, do erótico, do sensual, né? Das aventuronas também, principalmente ali no Arco dos Subterrâneos. É uma puta aventurona, assim, muito legal, muito diferente. O Crepá, ele não, digamos assim, ele não deixa a ideologia, talvez eu vou estar falando uma borracha aqui, peço desculpas, tá? Mas ele não deixa a ideologia, os próprios desejos tomarem conta, ele consegue puxar isso na rédea curta, dominar bastante para poder desfrutar, arrancar um bom caldo narrativo para poder transferir isso pra gente. Esse vídeo eu tô fazendo para vocês, pessoal, mais como forma de apresentação, pois como eu disse, não adianta eu falar das histórias porque essa coleção não terminou, tá bom? Peço desculpas aí. Da mesma forma, talvez, que foi a Fierro Brasil,
Só que eu não lembro das datas, né? A Ferro Brasil se propunha a ser semestral e acabou que ficou em 2. E a da Conrad, que era o Valentina, eu não lembro quantos que se propunham. Tem alguns textos e tal, mas é que eu não lembro de cabeça. Tem alguns textos assim nas 2 edições, são bem legais. Prefácios, pormenores editoriais. Acho que o próprio Rogério propõe ali, olha, a gente quer fazer assim, quer fazer assado. Ele dá mais ou menos explicação ali, é que eu não lembro mesmo, é muita coisa. Falei anteriormente do lance da autoinserção, diferente do que a gente vê que é jogado, feito na sua cara, engole essa porra aí, você que se foda. O Crepá, ele tem muita consciência, né? E aí é digamos, um jargão, um bordão que ele criou. Não sei se ele usava isso muito em entrevistas, mas eu acho que isso tem até nos textos, e eu pesquisei na internet, e de certa forma procede, né? E aí fica aí a dica para você que tá fazendo isso, tá fazendo uma obra, quer ficar se impondo, se inserindo em trabalhos alheios, ou fazendo o seu próprio para se transferir, tenha essa consciência, né? Dependendo, talvez você não vai ter a bagagem do cara, né? Que, se não me engano, o Guido Crepá, ela era chegada até em jogo de tabuleiro e criou joguinhos de tabuleiro pra filha e tal. Inclusive, se você tiver paciência aí, pesquisa por um vídeo meio obscuro da filha do Guido Crepá, acho que na Bienal do Rio, na Feira de Quadrinhos do Rio de Janeiro, um trem assim, tá ela aqui trocando ideia com o povo. É um vídeo legal pra caramba, ela fala um português muito legal, assim, e ela fala mais sobre o pai dele, é bem legal, assim, bem diferente. Recomendo que vocês pesquisem aí. Tem no YouTube, tá bom? Qualidade meio estourada e tal, mas é legal. Mas o que eu queria falar desse lance do auto-insert e outras coisas assim, queria fechar minha crítica social foda com o bordão dele. E aí, se você tiver o esforço de se inspirar nele, pelo menos para fazer uma auto-inserção decente, é que o Guido Crepá falava muito sobre esse lance da autoconsciência, do desenvolvimento da narrativa e da própria questão dele nas obras, né? A sua ética, a sua moral, a sua bagagem, os seus pensamentos, a sua vertente política, etc, né? Porque aparentemente a Valentina, ela era só transgressora nesse lance de ser uma mulher, né? Uma moçoila, muito pra frente, etc. Dizem também, e acho que isso tem até nos textos das edições da Conde, que é porque ela era fotógrafa, e na época trabalhar com fotos era algo tipicamente feito por homens, e acabou que a Valentina, nesse caso, era uma moça. Mas enfim, qual é o bordão? Vamos acabar com isso. Valentina c'est moi. Acho que assim se pronuncia, meu francês é uma merda. Que é o quê? Valentina sou eu. Então, sei lá, pegue isso aí como lição e você talvez assim pense um pouco mais na hora de fazer seus trabalhos. Nem toda, digamos, inserção é pertinente. Antes de encerrar, pessoal, eu gostaria de explicar. Esse vídeo foi uma pincelada por 2 motivos. Primeiro, a coleção ela foi inacabada, então não me senti instigado a contar as histórias para vocês, tá bom? Segundo, hoje em dia, como vocês bem sabem provavelmente, se você não sabe, tá começando seu conhecimento de quadrinhos por aqui, meu muito obrigado por dar moral para as merdas que eu falo, mas de qualquer forma é o quê? Hoje em dia, o Pipoca Nanquim, a editora Pipoca Nanquim, tá lançando a coleção Crepá, não só com as coisas da Valentina, mas com tudo, né? Numa organização que eu achei meio cagada, na minha opinião, tá? Porque são volumes temáticos, aí tem coisa da Valentina, tipo um Frankenstein, não sei o que, e depois vai ter outro com negócio espacial, não sei o que lá. Eu queria a Valentina, e no caso de ter ou não ter, principalmente a questão da Valentina em si é o quê? Não tá separado por ordem cronológica. No caso da Valentina, tá? Então você vai cair um pouco do cavalo, que nem eu, que eu gosto de ler tudo em ordem. No caso da Conde está em ordem, tá? Mas infelizmente o Pipoca e Nanquim não está. Tá separado por temas, porque tem outras obras curtas, tipo Emanuele, Drácula, Frankenstein, coisa de ficção científica, umas outras paradas, tá? Então se você queria ler em ordem cronológica a Valentina do Crepá nessa nova versão, você vai ter que pesquisar nas edições da época ou alguma coisa no Google afora para poder ler bonitinho. Além disso, eu quis trazer porque do que eu pesquisei, eu posso estar comendo bola aí, tá? Mas eu nunca vi um vídeo abordando essas edições da Conde. Como eu disse, não tirei do saquinho e tal, porque tá guardadinho e tal, mas vocês vão ter o vídeo aí no final de como são as edições, beleza? São edições muito bem feitas e, como eu disse, a Conde, ela sempre foi muito pra frente nessas questões editoriais e quando o Rogério fez a Veneta, ele continuou esse legado dele, digamos, essa postura dele de ser diferentão, digamos assim. Leiam aí como vocês puderem, compre a versão da Panini, corram atrás dessa da Conde. Até tem uma coisa ou outra pra você ler na internet em versões antigas, mas não tá na melhor das qualidades, tá? Talvez eu troque, eu mesmo compre a edição pela coleção Crepá por conta de terem mais histórias e eu ter gostado, que a personagem ela é diferente, são histórias legais. Então é isso, pessoal, obrigado por tudo, espero que vocês tenham curtido, desculpa qualquer coisa, e nos vemos na próxima. Fiquem com as artes aí, um beijo, um abraço, tchau, tchau. Valeu.